Olá, tudo bem com você? No capítulo 19, que lemos ontem, encontramos ali cenas tristes, pessoas desanimadas, desesperadas. O mestre havia morrido, seus sonhos haviam sido despedaçados. O capítulo 20 tem outro sentido, é bem diferente. Aqui nós vemos os discípulos sendo reanimados pelo Jesus ressurreto, a esperança voltando ao coração daqueles homens e mulheres. Jesus estava vivo. Claro que era difícil aceitar essa realidade, porque eles haviam contemplado Cristo na cruz, Cristo na sepultura, e agora ele estava vivo. O grande milagre da ressurreição havia acontecido. Eles precisavam crer nisso, precisavam aceitar que Jesus é Deus e retomou sua vida. Alguns pontos importantes nós encontramos aqui, por exemplo, nos versos 3 a 6, podemos perceber claramente que são detalhes contados, narrados por uma testemunha ocular. Somente uma testemunha ocular poderia ter percebido esses detalhes. Ainda nos versos 3 a 6, vemos a atitude correta de Pedro e João, mesmo incrédulos, mesmo duvidando de que Jesus havia realmente voltado dos mortos, eles correram ao sepulcro para conferir se as coisas eram assim mesmo. Então, mais uma vez, encontramos a lição de pesquisadores sinceros, de discípulos realmente intelectualmente honestos, porque ainda que nós tenhamos dúvidas, ainda que tenhamos incertezas, devemos conferir as coisas por nós mesmos. Devemos ir em busca de respostas, não nos assentar sobre nossas dúvidas e ficar reclamando da descrença. Façamos como Pedro e João, corramos atrás das evidências. João se refere a si mesmo como o outro discípulo, revelando assim humildade, a humildade que deve caracterizar os servos de Cristo. Verso 7, Jesus tomou tempo para dobrar o lenço. Ordem, capricho e cuidado caracterizaram sempre a sua vida. O detalhe chamou a atenção de João. Ladrões não iam perder tempo dobrando um lenço. Ladrões roubariam o corpo de Cristo com o lençol, com o lenço, com tudo ali. Mas os lençóis ficaram, o lenço foi dobrado, e isso claramente era uma evidência de que Jesus havia ressuscitado e não sido roubado o seu corpo por ladrões. Verso 8 diz que João viu aquilo tudo e creu, mas em muitos casos é preciso crer primeiro para depois ver. Verso 9, compreender a palavra de Deus nos livra de muito sofrimento. Se aqueles discípulos houvessem realmente compreendido a palavra de Deus, prestado atenção em coisas que Jesus havia dito antes de sua morte, eles teriam sido poupados de sofrimento. Estude a Bíblia, conheça a verdade de Deus, aquilo que ele tem revelado para o futuro, para a sua vida também, a forma como Deus é realista nas Escrituras, e isso com certeza vai poupar você também de muito sofrimento. Verso 11, Maria se recusou a deixar o sepulcro. Ela foi abençoada por sua fidelidade, foi a primeira pessoa a ver o Salvador. Que honra Deus conferiu àquela mulher que havia sido perdoada de um passado tão obscuro. Ele apareceu primeira vez a ela, àquela mulher. De sua perspectiva, Maria viu dois anjos, isso está no verso 12. O relato varia, porque no outro evangelho vemos que é dito que havia um anjo. E o fato de variar o relato, o relatório de testemunhas, mostra que realmente é uma história veraz, uma história real, não inventada. Porque se tudo combinasse exatamente em detalhes no relato de Mateus, Marcos, Lucas, João, um juiz, por exemplo, perceberia que aquilo foi uma história combinada e não um relato real. Quando o testemunho de diferentes testemunhas varia em detalhes, isso é uma tremenda evidência de que realmente a história foi do jeito que está sendo contada. Verso 14. Muitas vezes a dor nos impede de ver que Jesus está por perto, que Jesus está do nosso lado, que Jesus está ali pertinho de nós. Maria estava sofrendo, estava chorando, e não se deu conta de que realmente Jesus estava ali com ela. Ele está sempre por perto. O que pode ser que impeça a nossa percepção são as lágrimas, é o sofrimento. Verso 16, só para lembrar, se a história fosse inventada, teria sido muito mal inventada. Aquela mulher como testemunha, e ainda dizer que confundiu Jesus com o jardineiro, são detalhes que poderiam ser omitidos de um texto que tivesse como objetivo enganar as pessoas e inventar uma história como a da ressurreição. Se fosse para inventar uma história, que colocassem um homem, então,
para ser a primeira testemunha da ressurreição, porque naquele tempo, como já vimos no outro evangelho, as mulheres não eram respeitadas, o testemunho de uma mulher não era sequer considerado num julgamento, por exemplo. E dizer ainda que confundiu Jesus com um jardineiro, isso aí é um detalhe que poderia ser omitido, mas João estava relatando a verdade, tal como foi, os fatos tal como aconteceram. Verso 16 ainda, Jesus então diz: Maria, que alegria ver o Mestre vivo, que honra ser a primeira a ter esse privilégio. No verso 17, Jesus diz aquilo que nós já vimos no outro evangelho, e alguns acham um pouco estranho: Maria, não me detenhas, não me segures. Jesus ainda não havia subido ao céu, ao santuário celestial, para oferecer o seu sangue, digamos assim, e ser aceito pelo Pai. Aqui nós nos lembramos do ritual do antigo santuário, em que o cordeiro era sacrificado no altar, e depois disso o sacerdote entrava no santuário com o sangue do cordeiro em uma bacia para ser oferecido diante de Deus, para que Deus pudesse aceitar o sacrifício. E como Jesus estava cumprindo o ritual do santuário, ele, que de fato era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, havia morrido na cruz, o altar de holocaustos, e agora precisava entrar no santuário, levando o resultado do seu sacrifício, para que o Pai então pudesse aceitar e dizer que realmente estava consumado o sacrifício de Jesus pela humanidade. O verso 17 também diz que o Pai de Jesus é também o nosso Pai. Como é bom saber disso. O Deus a quem Jesus sempre pregou, o Pai, de quem ele sempre falou, é o nosso Pai também. 18. A tumba está vazia. Esse é o mais poderoso testemunho e argumento do cristianismo. A tumba dos demais líderes religiosos da história tem lá seus restos mortais, mas a tumba de Jesus permanece vazia, porque ele vive. E anunciar o que vimos e ouvimos de Jesus, isso é o verdadeiro testemunho. É o que ele pede de nós. No verso 19 é dito que eles estavam reunidos num domingo, no primeiro dia da semana, trancados em uma casa, com medo dos judeus, com medo de ser presos também pelos judeus. Portanto, usar esse texto para justificar a guarda do domingo é simplesmente um absurdo. Eles não estavam lá reunidos, os discípulos, para celebrar a ressurreição, na qual nem ainda criam. Não estavam lá fazendo uma reunião de culto. Eles estavam, repito, trancados com medo dos líderes judaicos. Versos 21 e 22, somente se atreva a ir se estiver acompanhado pelo Espírito Santo. Verso 25, as marcas dos pregos em suas mãos. Tomé faz um desafio e diz que só creria se pudesse ele também, que não estava presente na primeira aparição de Cristo aos discípulos, se ele pudesse ver as marcas dos pregos nas mãos de Cristo, ele então creria. Esse texto também desmente a ideia de alguns de que Jesus teria sido pregado em uma estaca e não crucificado numa cruz. Se fosse numa estaca com as mãos juntas, seria a marca do prego nas mãos. Mas aqui o plural indica que foram dois pregos nas mãos de Cristo, crucificadas em uma cruz, instrumento comum de tortura entre os romanos. Verso 25, Tomé queria ver com os próprios olhos. Isso não é de todo mal. Não é um pecado querer ver com os próprios olhos, querer também ter a própria experiência com Cristo e não apenas aceitar o relato de outras pessoas, uma experiência de segunda mão, digamos assim. Verso 26, não existem portas que possam impedir Jesus de estar com seus filhos. Apenas seus filhos podem fechar a porta do coração. Barreiras não existem se você quiser realmente aceitar Jesus e convidá-lo para morar em sua vida. Jesus transpõe as barreiras para alcançar você. Verso 26 ainda, Jesus pôs-se no meio deles. Este sempre foi o desejo de Deus, estar no meio de seu povo. Lá em Êxodo 25:8 nós já encontramos isso. Ele pediu que fizessem um santuário para que ele pudesse habitar no meio deles. Jesus é o santuário. E ele, se colocando no meio daqueles discípulos amados, expressa assim também, mais uma vez, o desejo de Deus que sempre foi de estar pertinho de seu povo. Quando Jesus demora por algum motivo, ele sempre tem um bom motivo. Ele levou uma semana para aparecer a Tomé. Naquela semana, certamente o discípulo ficou remoendo talvez algumas mágoas, questionando algumas coisas, mas no momento certo, Jesus apareceu para Tomé. Quanta consideração a um ser humano! Jesus apareceu especificamente para satisfazer o desejo de Tomé. Tomé representa aqueles que talvez precisem de mais evidências para crer. Há aqueles que Jesus louva pelo fato de não verem e crerem, terem uma fé mais simples,
Mas há também aqueles que precisam de mais evidências, de alguma coisa a mais. Ele não chega a repreender Tomé por isso, mas é claro que são pessoas que sofrem um pouquinho mais, talvez também, né? No entanto, se for para crer em Jesus, que assim seja. Buscar as evidências, levem aonde levar, e elas existem. Verso 31, João, inspirado por Deus, escolheu a dedo os eventos narrados em seu livro, para que os leitores crescem em Jesus. Aquele que crê encontra vida no nome de Jesus Cristo. Que capítulo bonito, que esperança nos vem desse relato de que Cristo está vivo, de que Ele é Deus, de que Ele morreu por nós e um dia voltará. Eu sou o pastor Michelson Borges, desejo a você um dia muito abençoado na companhia do Jesus que vive e reina para sempre.